6 horas e quase 22 minutos, vamos falar aqui do tema que não sai do radar dos mercados e de quem acompanha a economia brasileira, a formação ou a formatação daquilo que vai ser a proposta de emenda à Constituição, que vai possibilitar um gasto maior do novo governo com benefícios sociais e investimentos no ano que vem. Estou falando da PEC da transição, que já mudou de nome para PEC da Bolsa Família. Já vou chamar aqui o nosso comentarista de economia, Sérgio Vale. Sérgio, bom dia, bem-vindo. Eu já estou chamando há alguns dias de PEC da permanência, viu, Sérgio? Porque estão discutindo permanentes despesas fora do teto, né? Bom dia, Thaís. É isso mesmo. PEC da permanência, PEC da crise fiscal, os nomes não são nada positivos em relação ao que está vindo aí pela frente. E, de fato, a gente está falando de um gasto extra que está sendo colocado do Bolsa Família, que não é pequeno, 175 bilhões de reais. Sobra 105 bilhões dentro da regra do teto com essa transição do Bolsa Família para fora da regra do teto. E aí a gente está falando de um rombo significativo que a gente vai ter em 2023. Antes dessa história toda, né, Thaís, o déficit público esperado para 2023 era da casa de 65 bilhões de reais. Na verdade, provavelmente seria mais do que isso, porque o crescimento estimado pelo governo estava muito alto e as estimativas estavam rodando em torno de 100 bilhões de reais de déficit já para 2023, antes dessa questão do teto. Aí você soma 175 com 100 bi, a gente está falando aí de um déficit para o ano que vem que pode chegar a quase 300 bilhões de reais. De partida, para começo de governo, um déficit dessa magnitude, se como resposta você não tiver uma mudança muito importante do regime fiscal a partir do ano que vem, uma nova regra do teto aperfeiçoada, mas tendo que ter um novo regime fiscal, o governo vai antecipar, e como a gente viu semana passada, essa crise vai vir com força aí pela frente. Então, essa PEC da transição tem que ser muito bem desenhada e a gente precisa ter logo o novo ministro para saber também o que vai ser o regime fiscal a partir do ano que vem, a partir de 2024. Ô Sérgio, a apuração da Raquel Landim, nossa analista aqui, de que a primeira reunião do grupo de economistas, Pet Charida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa e Guilherme Mello, teve um clima bom, teve um clima positivo. Estão tentando se debruçar ali sobre uma solução para essa PEC da transição que não abra uma porteira aí para um descarrilhamento das contas públicas. Você tem expectativas sobre a influência desse grupo? Lula, por exemplo, levou Fernando Haddad, está levando Fernando Haddad para o Egito. O nome do Haddad continua muito forte como ministro da Economia. Como é que você está enxergando o equilíbrio entre esses nomes todos que têm falado e têm tentado pesar a construção da PEC? Inclusive o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou na semana passada. Esse gasto social a mais no ano que vem, Thaís, estava mais do que esperado, né? Estava na conta de todo mundo. O próprio Pércio, no plano que ele lançou alguns meses atrás, aquele plano dos 6, ele considerava na estrutura de aumento de gasto social no ano que vem alguma coisa em torno de 1% do PIB. Não era só gasto social, tinha alguns outros gastos dentro disso também, mas era um gasto extra fora do teto que duraria durante algum tempo, provavelmente durante o primeiro mandato, né, os 4 anos, e depois você voltaria ao normal. Então, assim, o Pércio já tinha um pouco essa ideia também desse gasto extra-teto acontecer, desse waiver acontecer, mas a questão toda que se coloca é o tamanho do waiver e, no final, um waiver que se coloca dessa magnitude, abrindo um espaço para ele mesmo começar a crescer com mais força nos próximos anos, e o tamanho do déficit que surge disso, Thaís. Eu tenho receio que esse déficit dessa magnitude que a gente está falando, quando ele chegar a quase 300 bilhões de reais, uma das soluções para isso poderia ser fazer um ajuste fiscal, cortar gastos a partir de 2023, especialmente 2024, uma reforma administrativa, algo nesse sentido, que eu acho cada vez mais difícil da gente ver acontecer dessa forma. Eu acho que do jeito que está caminhando, a gente infelizmente vai ter um aumento de carga tributária, aumento necessário de arrecadação para você conseguir cobrir esse déficit nos próximos anos. Então, esse regime fiscal que está sendo construído, eu tenho a impressão que está caminhando aí para a gente ter um aumento de carga tributária aí nos próximos 2 anos vindo pela frente. Afe Maria. É a única saída, né, Sérgio? É endividamento e aumento da carga tributária. É assim que o Estado brasileiro vai se financiar. Obrigada, meu caro. Uma boa semana para você. Bom dia, Thaís. Boa semana para você também. Até a próxima.